Olá para todos. O que significa ai de quem tocar no ungido do Senhor? Dificilmente um crente que nunca tenha ouvido esta frase, mas nem todos sabem o significado disto. Alguns pastores, líderes ou pregadores usam isso como forma de blindagem para que fiquem blindados contra ataques, contra contrariadores de seus ensinos e de intimidar as pessoas como homens intocáveis e que todos têm que concordar com seus ensinos ou com besteiras, má interpretações, porque eles falam que são ungidos de Deus, são intitulados ungidos, então são intocáveis. Eles pegam as passagens bíblicas mal interpretadas para se blindarem, e quem discordar será castigado por Deus. Os textos que falam sobre isto não têm absolutamente nada a ver. Vamos à realidade dos textos que falam sobre isto por dentro da Bíblia, e não de acordo com o que dizem por aí. Primeiro temos que saber o que é ungido. Primeiro temos que saber o que é ungido. Qual o significado disto na Bíblia? No Velho Testamento, uma pessoa era ungida com azeite para uma obra específica, como o rei, por exemplo. Saul foi ungido com óleo quando foi consagrado a rei. 1 Samuel 10, verso 1. Davi também foi ungido com azeite a rei, consagrado a rei. 1 Samuel 16, verso 13. O azeite simbolizava a presença e o poder do Espírito Santo. A pessoa era capacitada pelo Espírito Santo. 1 Samuel 10, 6. Saul foi transformado quando o Espírito Santo se apoderou dele. O ungido do Senhor veio a ser um termo comum para o rei de Israel. Ungido pode ser no sentido literal com azeite, como Davi e Saul, ou simbolicamente. Em Isaías 45, verso 1, temos um exemplo. Deus chamou Ciro de ungido, simbolicamente. Ciro não era servo de Deus, mas Deus o chamou de meu ungido pela obra que Deus entregou na mão dele, embora não era salvo, ungido simbolicamente. Todos que são escolhidos por Deus para uma obra, ou para a obra, são ungidos de Deus, simbolicamente. Veja 2 Coríntios 1 e verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Agora o termo, ai de quem tocar no meu ungido, vamos analisar. 1 Samuel 24, 6. Vamos ler. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa, é o meu Senhor, a um ungido do Senhor, estendo eu minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui foi Davi falando de Saul. Antes disto, nos versos anteriores, Davi poupou a vida de Saul. Diz que Davi não quis matar Saul porque era o ungido do Senhor. No verso 15, Davi disse a Saul que Deus seria o juiz na causa e o defenderia da mão de Saul. Então esta expressão refere-se a Saul apenas quanto ao seu papel de rei de Israel. Não significa que continuaria na unção do Espírito Santo depois de ter caído por desobediência a Deus. Tanto que o Espírito Santo se retirou dele, de Saul. Então Davi não matou Saul porque era ungido do Senhor. Não caberia a ele. O julgamento seria feito por Deus. Davi não recebeu instruções da parte de Deus no sentido de remover Saul do trono, tirando sua vida. Os versículos do 6 ao 10 não devem ser tomados como base para não disciplinar obreiros e líderes da igreja que fracassam moralmente ou que se afastam dos ensinos da palavra de Deus. Salmo 105, verso 15, está escrito: Não toqueis nos meus ungidos,
e não maltrateis os meus profetas. Este termo está relacionado diretamente à obra de Deus. Nesse contexto, aqui de Salmo, os ungidos são Abraão, Isaque e Jacó, no seu contexto. E está relacionado diretamente à obra de Deus. 1 Crônica 16, 21, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Aqui se trata de uma advertência. Não fazer nenhum mal aos seus profetas, aos seus ungidos. De maneira nenhuma se refere ao pastor como intocável, inquestionável ou blindado. Tem que saber interpretar. Vou dar um exemplo. Um dos requisitos para ser pastor é ser irrepreensível. 1 Timóteo 3,2. Nada poderá atingi-lo. Não poderão ter nada do que acusá-lo. Mas veja que Paulo, em certa ocasião, achou Pedro repreensível. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Gálatas 2,11. Veja que em Timóteo 3,2 diz que o pastor deve ser irrepreensível. E Paulo disse que achou Pedro repreensível e o repreendeu na presença de todos. Paulo repreendeu Pedro porque ele errou. Leia todo o texto e vai ver que Paulo o repreendeu. Agora veja em 1 Timóteo 5,20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Paulo aqui no seu contexto, ele se referiu a presbíteros, líderes. Deve ser repreendido e levado a público quando cometem certos erros, como adultério e erros graves. Deve ser corrigidos e levado a público. Paulo corrigiu Pedro e Paulo diz que todos devem ser corrigidos e levados a público. Não podem ser encobertos. Não são intocáveis. São irrepreensíveis, enquanto estiverem de acordo com a palavra de Deus. Quando errar, poderá ser repreendido. Se ele cometeu um erro teológico, poderá ser corrigido por qualquer um. Ele não é o intocável e nem blindado. O pastor é uma autoridade eclesiástica se estiver de acordo com a Bíblia. Se ele errar e pecar, poderá e deverá ser corrigido e repreendido. Então não dê ouvidos àqueles que usam essas passagens para intimidar as pessoas como homens imbatíveis, inquestionáveis e blindados. Quando vierem com ameaças, que você será castigado, porque por Deus, será castigado por Deus, se questionar ou discordar deles. Então não caia nisso mais não. Isso é um argumento, Quando eles veem que não podem mais, não todos, é claro, alguns por aí, quando eles veem que não podem mais, eles veem: ai de quem tocar no ungido do Senhor. Eu ouvi um pastor conhecido uma vez, bem conhecido no Brasil inteiro, falando isso. Ele falou uma coisa, falou algo que não deveria, daí o povo na internet atacou ele, um bem conhecido, mas não vou citar nome não. Daí ele disse: ai de quem tocar no ungido do Senhor. Então ele falou besteira e não pode ser corrigido. Negativo. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus, não a palavra do pastor, nem líder nenhum. Deve estar em conformidade com a Bíblia. Deve ser avaliado. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, porque dá um pouco de trabalho, Preparar o vídeo, depois editar o vídeo, dá um pouco de trabalho, Fazer um esboço no papel, dá um pouquinho de trabalho. Então clique para ajudar a divulgar. Se inscreva se não for inscrito. Clique naquele sininho, no sininho para receber notificações. E até o próximo.